É a 21ª Feira do Livro de Canoas. Nós vamos conversar hoje com o nosso convidado, Demétrio Alves Leite. Demétrio, seja bem-vindo. Pessoal, eu vou aproveitar essa manhã ensolarada para falar sobre um projeto. Um projeto porque eu gosto de fotografia além de história. O meu projeto é esse aqui, ó. Momento. Fotografia, memória, história. A imagem na história retrata lugares, gente e revivifica a memória. Esse projeto aqui é imaginação, documentação histórica e cultural. O título, como eu já disse para vocês, momento. Fotografia, memória e história. A imagem na história retrata lugares, gente e revivifica a memória. Qual é o meu objetivo? Geral é memorizar os fragmentos do passado com os registros dos momentos presentes. Fotografia. Transmitir conhecimento com as imagens de ontem para a valorização e da importância histórica da cidade no futuro. Pesquisa. Despertar interesse na pesquisa histórica. Memória. Então, avaliar é fotografia, registrar é memória e agir é história. O conhecimento do real e a essência da identidade individual depende da memória. A memória vincula o passado ao presente. Nós estamos em Canoas. Então, essa cidade houve uma transformação, porque essa cidade não era cidade, era uma estância do Gravataí. Depois que o Francisco Pinto Bandeira conseguiu a carta de Sesmaria, a concessão dessas terras, passou a ser chamado Fazenda do Gravataí. Alguém sabe me dizer? Porque as terras do Francisco Pinto Bandeira ia do Rio Gravataí até o Rio dos Sinos. Depois, com a vinda dos alemães para São Leopoldo, o único trajeto que eles tinham para levar os produtos para vender na capital da província era o Rio do Sino. Antes deles chegarem em Porto Alegre, eles ficavam arrumando as suas mercadorias e os seus barcos e tomando um banho, se afeitando para levar suas mercadorias no mercado público em Porto Alegre. Então aí começou um portinho que hoje é a Praia do Paquetá. Quem conhece a Praia do Paquetá? Bom, pouca gente conhece Canoas. A história de Canoas, eu já vou falar nas minhas fotos aqui, começa com um trem. Isso aqui é as origens. É de um artista que escolheu Canoas para morar, Vinícius Cassianos, que representou muito bem a nossa cidade nessa obra de arte. O homem com a natureza construindo uma canoa. E por que canoa? Porque aqui era terras baixas. Todos os anos tinha inundação, dava enchente. E o meio de transporte da população era a canoa. E depois, então, começa a história da cidade. E todo mundo parece incrível, os historiadores de Canoas, todo mundo que lida com a história de Canoas esquece do personagem. Quem foi John McGinty? Ele foi o primeiro cidadão estrangeiro, o primeiro cidadão que não era escravo nem peão dos Pinto Bandeira, a se estabelecer nessa cidade. Construiu o primeiro chalé em Canoas. Por que que ele fez a casa ali? Porque ele encampou toda essa construção da estrada de ferro. Mas quem fez o primeiro chalé foi o Fioravante milanês, outro estrangeiro.
que aqui chegou em busca de vidas melhores. Que Canoas passou a ser uma vila de elite, da elite de Porto Alegre, vinham aqui para veranear. Nós, estudantes, nós temos sempre ter um porquê, aonde, como, por quê? Porque eles fugiram da guerra, fugiram da Primeira Guerra Mundial, fugiram da Segunda. Eu, por exemplo, cheguei em Canoas em 70, eu também sou um migrante, só que eu migrei do êxodo rural de 70, vinha à busca de trabalho, como a maioria dos pais de vocês, avós de vocês, aqui chegaram em Canoas em busca de dias melhores. Então, queira ou não queira, Canoas é uma referência em formação. E além de ser referência, muitos outros que vão para as universidades fora têm que passar por Canoas. Então nós estamos numa cidade que era uma fazenda, que era alagada, que o maior dos loteamentos foram invasões, por que não? Aqui foi onde o operário achou preços menores para fazer a sua casa, a sua morada. Queira ou não queira, vocês têm que conviver com o barulho dos aviões. Porque se não fosse o 3º Regimento de Aviação do Exército, hoje talvez Canoas fosse um pedacinho de Nova Santa Rita, não desfazendo Santa Rita, que pertencia a Canoas, separou. Então são 3 fatores que eu acho importante para o desenvolvimento e a transformação dessa cidade. Como era o nome dessa praça? Pô, a nossa praça principal. Praça da Bandeira, não esqueça. Nesse centro, que era um campo de futebol, foi erguida a primeira bandeira brasileira da nossa cidade. Porque ele virou um patriota. E todas as suas datas comemorativas do país, da cidade, do estado, ele fazia um evento cultural aqui na praça. Aí o prefeito achou por bem modificar o nome da praça. E como é o nome da praça? Eu já disse que não existe Praça do Avião em Canoas, existe 4 praças com aviões. Quem inventou o avião? Aquela praça tem um busto lá feito pelo mesmo artista que fez esta, Santos Dumont, pai da aviação, pai do avião. Mas vocês lembram que Canoas é uma grande cidade, é uma importante cidade do contexto nacional, é uma cidade industrial, tem o 2º BIP, é uma cidade universitária e é uma cidade com uma população próxima aos 350 mil habitantes. E digo mais, Canoas é a cidade que nós escolhemos para viver. Obrigado por aturar esse professor aqui, esse ancião.